Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos iniciar um pré-jogo histórico de uma competição que a gente nunca quis ter jogado, mas enfim, chegou a nossa hora. Vamos iniciar o nosso calvário na segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar fazer o melhor papel possível, voltar para a elite com bastante dignidade e consolidar-nos como time de primeira divisão que somos. Mas enfim, temos que enfrentar e o primeiro encontro já está marcado, acontece neste sábado numa Vila Belmiro vazia por conta das punições, as confusões geradas pelos torcedores na partida que decretou o rebaixamento no ano passado. Santos e Paysandu se encontram na Vila Belmiro e o primeiro confronto entre as equipes aconteceu numa excursão que o Santos fez entre os anos de 46 e 47 pelo norte e nordeste do Brasil. O Santos foi consagrado como espécie de campeão do norte e nordeste, né? Afinal de contas, voltou dessa excursão invicto, fazendo com que a torcida que ficou aqui e acompanhava muito à distância, lembremos, década de 40 as comunicações não eram nem perto do que são hoje, a torcida comemorou muito as vitórias conquistadas no extremo do nosso país, como tinha conquistado também, como tinha comemorado também o título paulista de 35. Santos e Paysandu se enfrentaram em 1947 em janeiro. O Santos venceu por 4-1 no estádio da Curuzu com gols de Aldo Frises, que marcou 2 vezes, Zeferino e Caxambu. A segunda partida entre as equipes demorou bastante tempo a acontecer. Foi só em 1968, mas foi no mesmo estádio da Curuzu, com vitória do Santos por 3-1, com gols de Pepe Lima e Pelé apenas. Bom, depois dessas duas partidas amistosas, aí sim, as equipes se enfrentaram, né, por uma competição regular. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro de 1977. Na Vila Belmiro, o Santos venceu por 4-0, com 2 gols de Reinaldo e 2 gols de um jovem atacante que faria história no clube. Era ele, Juari. O gol. Reinaldo entra pela esquerda e chuta cruzado de pé direito, sem defesa. Segundo gol de Juari, entrou pela direita e chutou cruzado, mais uma vez sem defesa. Bola alta na área, Reinaldo toca de cabeça para Juari. Mesmo apertado, ele consegue chutar fora do alcance do goleiro. Passe longo, encontra Reinaldo impedido. Todo o Paysandu parou, ele apenas encobriu o goleiro. O gol valeu, 4-0 Santos. Em 1981, a equipe jogaram novamente e também na Vila Belmiro, e o Santos venceu mais uma vez, desta vez por 4-0, com 3 gols de Aloísio Guerreiro. Aloísio, que foi um grande artilheiro do futebol brasileiro e pai de 2 jogadores que foram marcantes na história do Santos. O Bruno Moraes, né, que foi campeão brasileiro em 2002, atuou muito pouco, mas foi campeão. E o Moraes, que agora virou Júnior Moraes, autor do gol do título paulista de 2007 contra o São Caetano. Seguindo adiante na história, 1982... o Santos empatou com o Paysandu por 0-0 no estádio Alaci Nunes e foi a vez das equipes em se enfrentarem na Vila Belmiro. E aí, com grande atuação de Palhinha, sim, ele mesmo, o Santos, o técnico Clodoaldo, goleou novamente 4-1 com gols do xerife Márcio Rossini, gol também de Carlos Silva e 2 de João Paulo, o Papinha da Vila.
No ano seguinte, 1983, o Santos venceu no Pará por 2-1 e na Vila Belmiro novamente goleou, novamente por 4-1. João Paulo marcou novamente, foi ele que abriu o placar. E aí o Serginho Chulapa, marcou 3 vezes, fechando a goleada para o Santos. E era o começo da trajetória do Serginho aqui no Santos, uma trajetória que transformou ele num dos maiores ídolos da nossa história. Bom, depois dessa partida em que o Serginho foi destaque, as duas equipes ficaram 9 anos sem se encontrar e se encontraram no Campeonato Brasileiro de 1992. O lateral esquerdo Gilson cobrou falta, o Salles marcou o contra, mas o árbitro Dalmo Bozano deu aquela forcinha e deu o gol para o Ranieri. Na sequência, o Vladimir chutou cruzado, goleiro Sérgio foi traído pelo Morrinho artilheiro e aí o Paysandu empatou. Quando tudo parecia se encaminhar para a igualdade, Carlinhos, ele mesmo, o volante, decretou a vitória para o Santos, 2-1. A gente está destacando os jogos na Vila Belmiro, mas era bastante raro esse encontro entre as duas equipes e também era raro de gols de zagueiro. E ele, o hoje auxiliar do Santos, Marcelo Fernandes, marcou o gol da vitória do Santos por 1-0 no Campeonato Brasileiro de 1994, quando as equipes se enfrentaram lá no Mangueirão. No ano seguinte, 95, as equipes se enfrentaram na antepenúltima rodada da segunda fase do Brasileirão daquele ano. O Santos brigava pela vaga na semifinal muito de perto com o Atlético Mineiro e o Paysandu veio até a Vila Belmiro. O Carlinhos marcou novamente, abriu o marcador com um golaço. O Giovani ampliou 2-0 o Santos. O Catanha, que fez bastante sucesso no futebol espanhol anos depois, diminuiu de pênalti, mas ficou assim, 2-1 para o Santos. Santos que com essa vitória tinha conservado a liderança, né? O Santos ainda enfrentou nessa sequência o Botafogo, que ainda estava desfalcado de Márcio Rezende de Freitas, venceu por 3-1. Na última rodada venceu também o Guarani por 2-0 e conseguiu chegar às semifinais. E aí o resto é história. Seguindo adiante, 2002 e no primeiro turno de 2003, o Santos jogou 2 vezes no Mangueirão, perdeu as 2 partidas. E na primeira delas em 2002, né, muita confusão com a polícia do Pará agredindo os jogadores do Santos. O zagueiro preto ficou desacordado depois de receber um golpe de cacetete e Emerson Leão recebeu spray de pimenta em seus olhos. Mas na partida de volta na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-0 com gols do Alex e do Diego, marcando de pênalti. Naquela altura do campeonato, quando o Santos venceu o Paysandu por 2-0, o Santos tinha apenas 1 ponto atrás do Cruzeiro, que terminaria como campeão. Depois o Cruzeiro, né, com uma campanha espetacular, desgarrou do Santos, mas por um período naquele campeonato houve disputa. No ano seguinte, título nosso 2004, exatos 20 anos, foi o último confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro jogando na Vila Belmiro. E o Santos venceu e venceu muito bem, 6-0 para manter a liderança do campeonato, né? No segundo jogo entre as equipes, já no segundo turno, lá no Mangueirão, o Santos empatou por 1-1, gol do Santos marcado pelo William. E quando o Santos empatou, parecia que o título brasileiro daquele ano estava escorrendo pelas mãos. Afinal de contas, o Atlético Paranaense enfrentaria o já rebaixado Grêmio. O Atlético Paranaense chegou a fazer 3-0 no Grêmio, mas o time gremista foi valente, reagiu, empatou o placar e nos ajudou muito na depois conseguir a virada contra os paranaenses. Eu falei que esse jogo em 2004 foi o último, né, pela Vila Belmiro por campeonatos brasileiros, mas não foi o último jogo pela competição nacional com o mando do Santos, né? Em 2005, o Santos do técnico Galo, hoje dirigente, estreou na competição no mês de abril no Campeonato Brasileiro, também sem torcida, porém no estádio Anacleto Campanella em São Caetano. O Santos venceu por 4-1, Santos que naquela altura era o atual campeão brasileiro. O último confronto entre as equipes não foi válido pelo Campeonato Brasileiro, mas sim pela Copa do Brasil, né? O Santos venceu o Paysandu em 2 oportunidades em 2017, uma delas na Vila Belmiro com gols de Bruno Henrique e de Copete, né? Primeira partida foi disputada na Vila Belmiro e aí na partida de volta lá no Mangueirão, o Santos confirmou o favoritismo e venceu por 3-1.
As equipes não se enfrentam desde 2017, então vai ser legal reencontrar os paraenses aqui em Vila Belmiro e que pena sem público. Bom, os torcedores do Santos terão que acompanhar à distância essa partida. Boa sorte a todos eles. Boa sorte também ao time do Santos, né, nessa partida inédita e que muitos de nós acreditávamos que nunca veríamos, mas enfim, é a nossa estreia na segunda divisão. Que seja uma estreia com vitória, que seja uma estreia com pé direito e que consigamos já uma boa sequência de vitórias para não dar sopa ao azar, certo? Um grande abraço, eu volto na próxima rodada e agora fiquem com os números do confronto.